João Figueiredo, candidato da CDU às freguesias de Olival Basto e Póvoa de Santo Adrião. Ouvimos há pouco a apresentação oficial, digamos assim, aqui na Póvoa. Falaste em várias questões e eu começava por te falar como o candidato mais jovem que és em todo o concelho, que eu saiba. Até ao momento és o candidato mais jovem e eu começava por te pedir que falasses nos jovens e no que isso representa em termos de atividades que têm existido ou não têm existido aqui na Póvoa e no Olival Basto. Muito bem. Em primeiro lugar, sou o mais jovem, há 4 anos fui o mais jovem e isto é um sintoma que eu tento combater do afastamento da juventude da política. Não tanto no campo da esquerda, em especial do Partido Comunista Português e dos Verdes, que a juventude tem sempre uma forte presença. Nós temos uma boa massa de militantes jovens, mas os jovens em si têm-se vindo a afastar da política. Algo que eu, se for eleito Presidente da Junta, aqui no concreto, na Póvoa de Santo Adrião e no Olival Basto, vou tentar combater, nomeadamente através daquilo, como eu coloquei na minha intervenção, envolver os jovens no diálogo do que são políticas de juventude. Muito o Executivo o Executivo da Junta de Freguesia, muito tem confundido o que é trabalho para a juventude e colou-se demasiado, na nossa opinião, a atividades que também elas foram avulso da Câmara Municipal, nomeadamente a belíssima campanha que tem decorrido no Concelho da questão de pintar partes de zonas degradadas com grafite. Dou os meus parabéns ao artista e aos artistas, mas não é só assim, não é fazendo trabalho com o trabalho dos outros que se faz trabalho para a juventude. As associações de estudantes não foram envolvidas num plano de atividades para a juventude. Nestes 4 anos tal coisa não aconteceu e quem diz associações de estudantes diz os escuteiros, diz os grupos de jovens que existem que não foram envolvidos naquilo que poderia ser uma estratégia para a juventude, nomeadamente a nível do que pode ser atividades culturais para a juventude nas épocas de férias escolares e depois na época de verão, naquilo que pode ser a relação e o intercâmbio com o movimento associativo para a prática desportiva e naquilo que pode ser com os grupos de teatro amadores que existiram e que ainda existem no concelho, e em especial nesta zona, que começam a voltar a aparecer grupos de artistas, seja teatro, seja outras expressões artísticas, que têm de ser envolvidas. Quanto mais não seja para, de uma forma programada, ocuparem os espaços que hoje ainda existem, nomeadamente a Casa da Cultura, onde nós fizemos a apresentação no seu exterior, como o multiusos do Olival Basto. Falávamos há pouco de cultura, falavas da Casa da Cultura, eu atirava para a conversa também o auditório, que tem sido pouco falado, eu não sei se tu referiste isso, mas de qualquer maneira queria ouvir a tua opinião. Qual é a solução para, por um lado, digamos, dar vida aqui à Casa da Cultura e, por outro, que solução é que tu vês para o auditório da Póvoa? Bem, em primeiro lugar, eu falei do auditório, quando puderes voltar a ver, vais ver que foi logo das primeiras coisas que coloquei, como aliás tem sido das coisas que mais coloco nas assembleias de freguesia, tanto é que sou acusado de estar constantemente a puxar o assunto e vou pegar primeiro pelo auditório. Eu fui acusado, a nossa bancada tem sido acusada pelo PS na Junta de Freguesia de estarmos sempre a bater no mesmo e nós não desistimos do auditório, em primeiro lugar porque é um espaço que tem tinha todas as condições na altura de servir a sua população, que por uma razão de uma simples fiscalização do, se não me engano, IGAC, a entidade de inspeção para a cultura, fez um relatório que não permitia que decorressem espetáculos, a não ser que se fizessem algumas obras. Então, o que a Junta de Freguesia deveria ter feito, a Junta de Freguesia não, a Câmara Municipal na altura deveria ter feito, era olhar para esse relatório, pensar que aquilo era um caderno de encargos e com isso começar a desenvolver todos os esforços para voltar a termos na Póvoa de Santo Adrião um auditório como tivemos. Nós tivemos um espaço excelente para fazer teatro, tivemos excelentes sessões de cinema que tiveram sempre cheias, portanto
tudo aquilo que eles depois consecutivamente usam como argumento, que era não ia lá ninguém, mentira, não tem condições urbanísticas, mentira, porque acusam que não tem estacionamento, mas não tem que ter. A freguesia da Póvoa de Santo Adrião sempre foi uma freguesia em que as pessoas andam a pé, apesar de andarem de carro também e de haver outro problema que é o estacionamento, mas para as necessidades da população, ter ou não ter estacionamento era indiferente, porque antes, tudo bem que existia menos gente, o auditório era um cinema privado que funcionava, porque é que não pode voltar como já voltou? Gestão PS, nem sequer foi gestão CDU, quando foi recuperado pela CDU ainda na Câmara de Loures com junta de freguesia ainda governada pela CDU, mas o PS deixou abandonar. Daquilo que sei, porque não tenho tido a oportunidade, porque não faço parte de nenhuma instituição que já lá tenha ido, sei que os meus camaradas na Assembleia Municipal visitaram recentemente e têm visitado o auditório, e o que me contam é que está um espaço completamente abandonado, completamente degradado, destruído, e que está a servir um fim que, apesar de ser necessário, a questão do banco alimentar, não é de todo o fim para que aquele espaço deveria servir. Portanto, respondendo no concreto, como disse, pegar naquilo que foi a inspeção, claro que agora estará tudo desatualizado, mas investir em termos de construção, recuperar aquele espaço e pô-lo ao serviço da população. Até porque acredito que não faltará quem venha às sessões de cinema, os grupos de teatro não faltarão. Ainda recentemente, e agora fazendo a ponte com a segunda parte, na Casa da Cultura, houve um grupo que esteve a desenvolver trabalho durante algumas noites, creio que 3, eu estive presente na estreia de exibições de pequenos certos de peças de teatro, mas não foi a Junta que promoveu, foi um grupo que se aproximou da Junta, e é isso que nós temos que contrariar. Temos que ser a Junta que vá à procura dos agentes culturais e mostrar-se como disponível. Tem um espaço, tem um espaço multiusos, que é um bocadinho diferente e que não tem as mesmas condições, mas que para algumas ações também serve, nomeadamente para apoio a atividades escolares de final de ano, e tem que se envolver com a comunidade e não estar à espera que seja a comunidade a dizer, olha, nós precisamos. Porque se estivermos à espera que seja a comunidade artística a vir ter connosco, não é que ela não venha, porque até realmente é isso que ela faz, nós estaremos sempre limitados, teremos sempre opções limitadas e estaremos sempre limitados naquilo que é a nossa mentalidade. E infelizmente a mentalidade deste Executivo da Junta e da Câmara Municipal em termos de cultura tem sido uma mentalidade muito pequena para com tudo que poderia ser melhor. Nós temos uma freguesia com história, temos um concelho com história e isso poderia ser potenciado em termos de cultura. É claro que a cultura ultrapassa o auditório e a Casa da Cultura, mas tu tens, com certeza, auscultado o movimento associativo e agora podemos fazer a ponte. Quais são os problemas que o movimento associativo tem aqui nas freguesias de Olival e Póvoa de Santo Adrião? Infelizmente, os problemas que o movimento associativo tinha há 4 anos são exatamente os mesmos problemas que tem. Apesar de pontualmente algumas instituições serem apoiadas, nomeadamente a obra que se fez no pavilhão de boxe do Casal do Privilégio, existe muita falta de apoio. E mais do que falta de apoio em termos monetários, é falta de apoio em termos de ajudar as associações a conseguir dar a volta. Por exemplo, nós estamos muito perto de uma associação, a Associação Recreativa, a União Recreativa, que sempre teve, e há uns anos atrás, tinha uma direção eleita com vontade, mas que não teve o apoio. E quando digo o apoio não era da parte do dinheiro, porque tem forma de ser, não digo sustentável, porque não conheço as contas da associação e não é isso que está aqui a ser discutido, mas que tem forma de rendimento que poderia ser potenciado e precisam que alguém os ajude. Mais do que dar o peixe é ensinar a pescar. Neste momento, o Executivo da Junta realiza as festas nas 2 freguesias, que é uma forma de sustento das associações, mas não é, juntamente com as associações, não se pensa em outros eventos. E era possível fazer outros eventos? Temos os Santos Populares. Antigamente esta associação aqui ao pé de nós fechava e creio que ainda comemora os Santos Populares.
poderia animar esta praça onde estamos, o Largo Major Rosa Bastos, portanto, comemoração de efemérides, com linha de apoio, por exemplo, não é pelo facto da Câmara Municipal ter programas de apoio ao associativismo que uma junta de freguesia não pode ter os seus programas de apoio. E tinha verba para isso, e tem verba para isso. Muita dessa verba é usada a dar apoio a ações que pertencem à Câmara Municipal. E é isso que nós vamos contrariar, tentar, naquilo que tem que ser realmente o apoio que as juntas de freguesia devem dar às câmaras municipais, analisaremos, até porque teremos uma Câmara Municipal gerida pela CDU e, portanto, iremos ter um outro papel, a Câmara Municipal irá ter um outro papel e uma outra relação para com as suas juntas, e nós cá estaremos para, com aquilo que é nosso, com o nosso orçamento, conseguirmos dar o apoio ao movimento associativo, o apoio que é necessário. Muitas das vezes fala-se na falta de transparência. Sim. E fala-se que há preferências e critérios que, por não serem transparentes, ao fim e ao cabo, passam sempre a imagem de que há quem seja apoiado por razões políticas e há quem não seja apoiado porque não pertence ao grupo. Como é que se resolve este problema da transparência, de maneira a que os autarcas fiquem, digamos, um bocadinho livres dessas suspeitas? Como é que tu vês uma junta de freguesia que, de uma forma transparente, preste contas continuamente a quem são os seus fregueses, digamos? Muito simples. Andando mais vezes na rua. O executivo da junta PS anda na rua, mas não é por isso que ouve os fregueses ou que quer ouvir os fregueses. Gosta de se mostrar, gosta de andar a mostrar-se. Eu, como disse na minha intervenção, não tenho qualquer interesse pessoal de ser presidente de junta como um objetivo. Não preciso desse cargo para me concretizar enquanto pessoa. Mesmo que não seja eleito, terei o meu emprego. Isso é uma questão importante, é que as pessoas tenham a sua atividade profissional, claro, e não sejam político-dependentes. Claro, e não sou, nem nunca fui, nem nunca serei. A questão é, da minha parte e da parte da equipa que formará comigo o próximo executivo, nós tudo faremos para estar junto da população, prestar contas frequentemente, e não é só fazermos os boletins de atividades em ano de eleições, e não é só fazer, como foi este caso, aquilo que foi apresentado à Assembleia de Freguesia para discussão, portanto, o plano de atividades, não é só aparecer na fotografia com o Sr. Presidente em todos os sítios onde esteve, como se estivesse na construção, como se estivesse a ser ele a pessoa que estava a executar as obras, mas é estar juntamente com a população, perguntar quais é que são os problemas e apresentar soluções. A transparência consegue-se. Eu falo por mim, eu não tenho qualquer dependência nem político-partidária, nem financeira, nem de preferência por esta ou aquela associação. Fui vogal do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube e foi a única associação, e é a única associação da qual sou sócio. Não tenho qualquer preferência, seja o PSAC, seja outro. O que é preciso é que os clubes, no concreto, se têm ideias, apresentem-nas ao Executivo da Junta e à Câmara Municipal. Mas tu achas que essas ajudas, digamos assim, devem estar públicas no portal da Junta ou não? Claro. Uma linha de apoio ao associativismo, seja em termos financeiros, seja de apoio, deve estar. E aliás, isso nós sabemos quais é que foram as verbas que foram entregues a que clubes. Agora, nós, enquanto eleitos, sabemos. Se perguntarmos, eu digo é a população. Se perguntarmos, poderemos saber. Agora, cabe ao Executivo, e cabe ao Executivo ser transparente. Eu colocava isso no início da minha intervenção, ou numa das partes, que era relacionada com o site da Junta de Freguesia. É um site que é intermitente, funciona quando tem que funcionar, quando digo funcionar é em termos de atualizações, e que divulga aquilo que se quer que seja divulgado, mas nós consideramos que deveria ser um portal onde, por exemplo, as associações tivessem o seu cantinho, onde tivéssemos os contactos. Isso já acontece, mas e que atividades é que lá estão? Das associações. Divulgação, das atividades das associações. Por exemplo, nós tivemos campeões do boxe Casal do Privilégio, tivemos campeões, houve temporadas em que as equipas do PSAC fizeram grandes exibições. Nós tínhamos uma equipa
de basquete feminino, na União Desportiva do Olival Basto. Entretanto, essa coletividade, não só por questões internas da sua coletividade, mas acima de tudo porque o executivo da altura do Olival Basto não soube apoiar, e esta junta de freguesia da União de Freguesias também não soube apoiar, e portanto existe muita coisa em que a comunicação com as coletividades, com os comerciantes, deve acontecer. E eu não tenho medo de comunicar, tanto é que estou a dar uma entrevista na rua, não tenho qualquer problema. Ainda hoje de manhã fui visitar o Barruns. Quantas vezes é que os membros do Executivo vão visitar o Barruns? É uma questão que deixo. Quanto mais não seja para irem lá de 4 em 4 anos tentar cativar votos. E assar um porco. E foste tu que o disseste. De uma forma demagógica e populista. Com isso não contam com a CDU. Há uma questão que, ao fim e ao cabo, está presente em toda a conversa, que é a questão da União de Freguesias. Sim. Qual é a tua posição e a posição da tua equipa, da CDU, relativamente às freguesias? É para continuar esta união de freguesias? Que razões é que tu tens a favor ou contra? Se és ou não a favor da união das freguesias, ou que cada uma assuma a sua autonomia? Eu sou completamente a favor da autonomia das duas. Aliás, a nossa força política, a CDU, tem sido a única força política que na Assembleia de Freguesia constantemente apresenta ou moções ou declarações políticas denunciando esta reestruturação autárquica que aconteceu já lá vão mais de 4 anos, não é? Porque foi um bocadinho antes das eleições, e que sempre nos batemos contra. Na altura, o PS e o Presidente da Junta, Rogério Breia, na altura Presidente só da Póvoa, estavam connosco. Assim que as eleições aconteceram e que o ato foi consumado, deixaram de estar e não querem saber, e publicamente dizem: isso é para esquecer, Olival Basto desapareceu, Póvoa de Santo Adrão desapareceu, agora é tudo União, Póvoa de Santo Adrão, Olival Basto. Da nossa parte, continuamos a lutar para que sejam freguesias distintas. Na Assembleia da República continuamos a defender essa solução. Temos apresentado, não só para estas freguesias como para outras, propostas de lei para que a situação seja revertida, e acho que, respondo à tua pergunta, continuaremos a lutar pela autonomia. Não se coloca a autonomia, mas portanto por existirem freguesias separadas. Tu achas que aí o António Costa falhou na promessa que fez, ou achas que aquela promessa que ele fez de retomar as freguesias e de pôr à discussão, o facto de não se ter realizado essa discussão, não é? Nem tem sido colocada às populações essa questão, tu vês isso como uma falha de uma promessa de António Costa, ou achas que para o ano é que é e vai ser a discussão? Eu não desisto de lutar por isso. Estamos em ano de eleições autárquicas e não tenho dúvidas que quanto mais nos aproximarmos, mais aqueles que não são ou que neste momento não estão tão vincadamente contra esta questão, hão de aparecer e vão todos aparecer a defender as freguesias. Da parte das forças que compõem a CDU na Assembleia da República, continuam, portanto, o Partido dos Socialistas Verdes e o Partido Comunista Português, continuamos a pressionar o Governo para que essa decisão seja tomada, e cá nos sítios, nas freguesias, continuamos a fazer. Quando será? Não sei. Agora, o que sei é que nós não desistimos e não vamos desistir. É óbvio que esta união de freguesias favorece politicamente o PS, porque de outra forma, se as freguesias estivessem separadas, o PS teria mais dificuldade em ganhar na Póvoa, e no Olival tem uma grande maioria, e assim é mais fácil para o PS com estas duas freguesias. Isto do meu ponto de vista de observador, que está de fora. E se calhar o PS vai tentar que as duas freguesias continuem unidas. Uma coisa é certa, para as próximas eleições assim continuarão. Se com isso vão ter mais votos ou não, cá estaremos para... Mas qual é a tua sensibilidade em relação à população do Olival Basto? A população quer a separação ou não? A população sente-se muito... abandonada? Com a questão do centro de saúde do Olival Basto, com a questão dos serviços da Junta, que por muito digam que são os mesmos, qualquer dia os serviços não são os mesmos, os que são prestados nas duas secretarias, porque para todos os efeitos, enquanto que nós, por exemplo, na Ramalho e Canessas funcionam duas sedes distintas, aqui assumiu-se
que o Olival é uma delegação. E nós queremos contrariar essa situação. Porque a população assim o precisa, porque a população precisa ter um poder local que seja próximo. Da minha parte, numa situação em que se manterá para já a União de Freguesias, a única coisa que posso fazer e que está ao meu alcance fazer é não é repartir-me, mas repartir o meu tempo equitativamente de modo a dar atenção quer à população do Olival como à população da Póvoa de Santo Adrião. De facto, a população do Olival Basto está muito descontente com esta situação, muito desacreditada com qualquer solução, mas sempre que nós lá vamos percebem que eu, apesar de ser da Póvoa, estou com a população do Olival e que defendo a população do Olival. E mesmo a nível dos militantes comunistas na freguesia, não desistiram da luta por uma freguesia do Olival Basto, como já foi, e assim continuaremos. Há uma questão que tu também abordaste na tua apresentação, que é a falsa sensação de segurança ali com o posto da divisão de trânsito. Eu, pessoalmente, uma visão mais geral do concelho, não vejo que isso tenha acrescentado nada, não vejo a Polícia de Trânsito a fazer nada, nem a ordenar o trânsito. Só vejo a Polícia de Trânsito nos gratificados quando há obras na via pública. A ideia que eu tenho, a nível geral, é que aquele posto não trouxe nada de bom, em termos do geral do concelho, nada de bom no sentido que não acrescentou nada, ou seja, não ganhámos nada, porque se formos, por exemplo, para as colinas do Cruzeiro, há um estacionamento selvagem, abusivo, e que não é contrariado, não se vê ali um polícia a autuar, não se vê ali um polícia de trânsito, e já só falo no polícia de trânsito, a fazer qualquer ação punitiva, e aliás as ações punitivas até são feitas pela Câmara com aqueles reboques famosos. Tu abordaste isso, qual é a sensação que esta população que está mais próxima, obviamente, tem em relação àquele posto? Ou seja, aquele posto não sendo uma mais-valia em termos de trânsito, porque não há fiscalização do trânsito em Odivelas, contribuiu de algum modo aqui para as populações, qual é o sentimento? Ora bem, E qual é a tua visão? a minha visão, e não precisamos de ir até às colinas do Cruzeiro para perceber que aqui perto onde é a esquadra da PSP de trânsito, há muitos problemas de trânsito, eu foquei isso, e o trabalho que aqueles operacionais devem fazer não é feito, não é por culpa deles com certeza, mas o que acontece é que há muitos problemas de trânsito aqui e no Olival, e não é porque aquela esquadra está ali que eles vão ser resolvidos. Depois, em relação à questão mesmo até voltando um pouco atrás, aquela esquadra nada mais é, e aquela divisão de trânsito, nada mais é do que a transposição, ou melhor, a transferência dos operacionais que estavam na antiga esquadra da GNR, e que durante alguns anos foi esquadra de trânsito da PSP, como divisão de trânsito, para um local melhor. O que é que acontece? Os comerciantes sabem que aquela solução não lhe resolve. Se tiverem algum problema de via pública, os operacionais continuam a vir de Santo António dos Cavaleiros. Há coisa de 1 ano e meio, 2 anos, aqui numa zona muito perto de onde nós estamos, durante algumas semanas, alguns meses, houve vários problemas de insegurança. E ligava-se para a esquadra e eles não vinham. Tinham que vir os operacionais, os agentes de Santo António dos Cavaleiros. Portanto, o sentimento, apesar de viver-se a Póvoa já não ser, como em tempos foi, uma zona tão insegura, neste momento, por razões diversas da vida, não é o problema que antes foi, mas não é por isso que está resolvido os problemas de insegurança, e a população continua, às vezes, a sentir-se muito incomodada com a insegurança, nomeadamente aqui na Estrada Nacional 8, com a falta de luz que tem. Por isso é que eu também foquei a questão do SOS Iluminação, que é uma campanha que existe no site e que nós não sabemos, no site da Junta, e que nós não sabemos qual é o resultado. Não sabemos quantas participações é que são feitas para lá, não sabemos qual é que é o resultado concreto. Só sabemos que, e de 3 em 3 meses na atividade da Junta, o Sr. Presidente coloca que enviou mails. Nunca sabemos quantos são, nunca sabemos de onde é que vieram os mails, se foi por trabalho do Executivo, se foi por reclamação dos cidadãos, se o que é que foi. Portanto, em relação à insegurança e em relação a esse problema, precisamos de esquadra, não é de trânsito, precisamos de uma esquadra de patrulhamento e precisamos de melhor iluminação pública.
E isso nós vamos continuar a defender e vamos continuar a lutar por isso. Portanto, para ti não houve nada Não há melhorias significativas. Não posso negar que na zona de envolvente da esquadra e que a existência de polícias não traga alguma sensação de segurança, não ponho isso em causa, mas na realidade, se formos espremer esta situação, não veio resolver rigorosamente nada. Aliás, ainda hoje, se agora houver aqui um problema, eles estão ali e não vêm aqui. Pois. Portanto, aliás, nós enquanto estamos aqui na conversa, surgiram várias motas com os decibéis acima da lei e não vimos aqui nenhum agente, nem vamos ver nenhum agente da polícia de trânsito, e já só falo da polícia de trânsito, não vamos ver aqui, de certeza, assim como eu não vejo em Odivelas. Voltando agora para outro aspecto, falámos já na cultura, como é que estamos aqui de património? De património histórico, o que é que há aqui na Póvoa que trabalho está a ser feito em termos de preservação do património histórico? Bem, essa parte não compete totalmente à Junta e foge um bocadinho das minhas competências para referir. Mas, por exemplo, nós, em tempos, falou-se, existia aqui perto de nós um cais de embarcações, que ninguém sabe muito bem onde é que é. Onde é que era, ali por trás desta zona. Junto à bomba de elevação que foi montada há alguns anos. Da estação elevatória. Sim, sim. Aqui este centro histórico precisa de ser recuperado em termos de atividade, e aí a Junta pode fazer, quanto mais não seja de divulgação e de ser um espaço de convívio. Mas não indo para o património histórico, mas, por exemplo, um património onde nós tivemos agora muito recentemente a primeira escola primária da Póvoa de Santo Adrião. Que é em frente à Casa da Cultura? Em frente à Casa da Cultura e completamente degradada. Com o problema, os herdeiros e quem deixou o espaço, deixou em testamento o terreno à Câmara, sendo que aquele espaço tem que ser para educação. Ora, não está a ser nem para uma coisa nem para outra, tem sido um armazém, em tempos foi um armazém de equipamento da Junta de Freguesia. Esse espaço deveria ser recuperado. Uma biblioteca, nós precisamos de uma biblioteca, pegando naquilo que tu colocavas da cultura, não é só com a ocupação diversificada da Casa de Cultura que se faz cultura. Esta população e a comunidade escolar precisa de uma biblioteca. Não há uma extensão da Biblioteca Dom Dinis aqui? Não tenho ideia que haja uma extensão da Biblioteca Dom Dinis. Posso estar a cometer alguma gafe, mas não tenho ideia que exista. Mas essa pode ser uma solução. Por outro lado, existe um património que está para venda, pertenceu à Junta Autónoma de Estradas, ali ao fundo, que são as antigas oficinas da JAI, que não sei se já não terá sido vendido, mas que nós durante anos e anos lutámos para que não o fosse, para que fosse posto ao serviço da população, e era outro espaço que poderia estar ao serviço da cultura. Há muita coisa a nível de património histórico, alguma coisa que a Igreja pode fazer, juntamente com o sítio onde estamos, com a Igreja Matriz da Póvoa, mas há muita coisa que em termos antropológicos deve ser estudado nesta freguesia, que tem muita história, a história das quintas, que nunca ninguém pegou. O último texto sobre a Póvoa de Santo Adrião, que é um bonito livro sobre a Póvoa de Santo Adrião, que eu agora não me lembro o nome, mas tem a ver o seu passado, as suas histórias, um título assim, coordenado pelo meu camarada João Rodrigues, na altura vogal da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, quando a Junta era presidida pela CDU. Esse foi o último grande documento em termos de análise histórica desta freguesia. E uma coisa semelhante está na altura de ser feita, até porque uma coisa que foi feita nos anos 80, 90, teria as suas características. Neste momento, os estudos que existirão terão avançado um pouco mais, porque este foi um território que sempre foi muito importante para o país. A zona do Vale de Loures e da Póvoa de Loures, que era como se chamava a freguesia, sempre foi de extrema importância pelos acessos que tinha à capital e por todo o valor histórico. E isso tem que ser valorizado, salvaguardado e recuperado. E terminava com um aspecto que também faz parte do discurso, obviamente nós não estamos a inventar nada, que é as zonas verdes. Há dois aspectos. Primeiro, em algumas juntas entrega-se isso a outsourcing, e são empresas de outsourcing que o fazem. Há propostas de outras forças políticas, e estou-me a lembrar, por exemplo, do teu camarada na Pontinha, portanto do Paulo Quaresma, que isso passa a ser feito
pela Junta diretamente, e com isso empregando pessoas que estão no Instituto de Emprego e que podem ser uma forma da Junta conseguir muito mais barato determinados trabalhos e, obviamente, uma empresa que faz a limpeza das zonas verdes e trata, tem lucro e isso pesa muito mais nas finanças das juntas. Este era um primeiro aspecto. Outro aspecto das zonas verdes, eu estou-me a lembrar de vários jardins, espaços verdes, como estou-me a esquecer agora, imperdoável, mas estou-me a esquecer, de um que fica em fronteira com São António dos Cavaleiros e que fica junto de uma bomba de gasolina e que sobe, não sei se te lembras, Isso. Pronto. Sei qual é o espaço. Sim. Há espaços verdes e eu desse, concretamente, tenho a ideia um pouco abandonado. E até houve alguns episódios menos nobres, vamos chamar assim, e de algumas tentativas de assalto por ali, se calhar algumas conseguidas. Como é que se consegue estes aspectos? Primeiro, como é que se consegue preservar esses espaços verdes, mantendo alguma segurança, sobretudo para as pessoas mais idosas? E segundo, se tu vês que parte da contratação é que tu vês possível por parte da Junta de Freguesia, ter uma empresa externa em outsourcing a quem paga ou ter funcionários próprios, até porque esses funcionários que trabalham nessas empresas de jardinagem geralmente estão numa situação muito precária, não é? Bem, E falamos muito em contrariar o empregos precários, mas dessa forma se calhar estamos a preservá-los. eu conheço esse setor de atividade em termos profissionais e não vou comentar por aí a prestação das empresas, até por diversas razões, de imparcialidade para com o trabalho que eu faço junto dessas empresas, mas uma coisa é certa, são profissionais como outros, bons. As pessoas que trabalham nessas empresas são bons profissionais. Neste mandato, já por diversas vezes, por falta não é de trabalho, mas por falta de operacionalidade desta junta de freguesia em momentos de pico de atividade, foi necessário recorrer a esse tipo de empresas. Eu, enquanto político, enquanto membro da CDU, enquanto comunista, enquanto autarca comunista, não me revejo numa solução de entregar a privados. Como tal, acho que as juntas têm que ter os efetivos e o setor operário e de jardinagem para dar resposta a essas questões, que não se resolve ganhando nós a junta, que vamos contratar novas pessoas, porque existe, ou mais pessoas, porque existe bloqueios à contratação na função pública. É necessário aí uma solução que venha de cima, que venha do Governo, mas que nós, enquanto junta, devemos reivindicar mais meios materiais e humanos para dar conta destas questões. Em relação aos espaços verdes, em tempos, quando o PSD esteve nesta junta, abandalhou toda esta situação. E nós, a seguir, estivemos com o PS no Executivo da Junta da Póvoa, de 2009 a 2013, e muito contribuímos para forçar o Executivo a realizar as limpezas e a manutenção destes espaços. Esse trabalho, acredito que a Junta o tenha continuado, em alguns sítios mais do que noutros, em alguns sítios com mais visibilidade mais do que noutros, e noutros deixou completamente abandonado. O espaço que tu colocavas, que é ali no final junto a uma bomba de gasolina, na fronteira com a São António dos Cavaleiros. É exatamente quase em terra de ninguém. Aquilo territorialmente pertence à Póvoa de Santarém, pertence ao Concelho de Odivelas, mas não é usado nem por uma população nem por outra. Acredito que seja até mais utilizado pelos fregueses de Santo António do que dos fregueses da Póvoa, porque é contra tudo. O sentido de deslocação das populações é ao longo da Estrada Nacional a caminho de Odivelas, não é ao contrário. Como tal, ali o que era necessário, e em todos os espaços, nomeadamente no parque urbano que existe junto ao centro paroquial e à Igreja Nova, é preciso limpeza constante, é preciso
iniciativas que façam com que as pessoas lá estejam, por exemplo, na altura do verão, iniciativas culturais de final de tarde, iniciativas até de educação e intervenção ambiental junto das crianças para promover uma vida sustentável, uma vida cívica e urbana. E obviamente que é preciso policiamento e patrulhamento e iluminação. Passa muito por aí. Agora, o que acontece, e eu comecei e digo sempre isto nas Assembleias de Freguesia, a Junta de Freguesia tem duas hipóteses. Ou passa a vida a calcetar, passar atestados e ser um mero executor do pouco que pode fazer, ou se torna uma Junta de Freguesia reivindicativa de um poder local democrático e ao serviço da população. E para isso, para além de ter que fazer o trabalho bem feito, tem que reivindicar mais, tem que vir para a rua, tem que ir junto dos ministros, junto do Presidente da Câmara, junto do Governo, exigir mais e melhores condições para estas populações. Sendo óbvio que tanto na Assembleia Municipal como presumo nas Assembleias de Freguesia, tudo o que seja para chamar a atenção do Governo é chumbado. Eu tenho notado isso na Assembleia Municipal. É assim, eu por acaso há muito eu já não sou eleito na Assembleia Municipal, mas aqui na Assembleia de Freguesia, em muitas situações o PS abstém-se ou até às vezes até vota a favor. Mas há sempre um olhar para uma oposição como a oposição que a CDU faz, uma oposição construtiva, uma oposição pela positiva. Há sempre a mania de olhar para a CDU como aqueles que estão a falar do que não sabem e a reivindicar aquilo que não podem. Mas não é esse o caso. Nós estamos em plenas funções, sabemos o que queremos, sabemos o que é que podemos fazer e muitas das situações, e havendo de facto essa questão de ser chumbado, nós intervimos e nós denunciamos na mesma, não é por aí. A questão é, também é importante a população saber, e nós fazemos o nosso trabalho de nos fazer divulgar junto da população. Agora, naquilo que convém, e neste momento as coisas são ligeiramente diferentes, a bancada do PS tem uma posição muito dúbia. Então, na questão das juntas de freguesia, é sempre, da extinção de juntas, é sempre um pé lá, um pé cá, nunca sabem muito bem para onde pender. Mas eu estou certo que nas próximas eleições o enquadramento será outro, a composição do Executivo será outra, seremos nós que estaremos na presidência e teremos finalmente um Executivo da Junta com voz para defender as populações da Póvoa e do Olival. Eu sobre isso fazia-te só uma sugestão e punha à tua consideração uma ideia que alguns camaradas teus têm dito, que é, em vez de haver um clube de movimento que gasta centenas de milhares de euros, porque é que não há pequenos clubes de movimento a nível das juntas em que a Câmara fizesse a delegação e fossem as juntas a administrar pequenos clubes de movimento que movimentassem então as tais atividades nos jardins, nos espaços verdes? Olha, esse era o assunto que também há pouco foquei. Tem a ver com o Clube de Movimento e com o Passeio Sénior, em que muitas das vezes o Passeio Sénior é responsabilidade da Junta de Freguesia, mas da Câmara. O Passeio Sénior é da responsabilidade da Câmara. A questão não é essa, é que nessas iniciativas o Executivo tem dado apoio, quando poderia pegar nessa verba, das duas uma, e aí tens razão, ou nos passam a tarefa para nós juntas, sim, ou deixem-nos, não nos peçam o apoio que nos pedem, que muitas vezes, que nos pedem, eu estou a falar, Póvoa, Olival, do ponto de vista de Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia é muitas vezes honorada em situações em que não lhe compete, mesmo até quando foi a construção da esquadra de trânsito, fez alguma obra que não lhe competia, mas o que é fundamental é que sejam as juntas a ter capacidade para poder fazer as suas funções. No concreto, em relação a dar vida a estes espaços, não só a comunidade sénior pode o fazer, e essa é uma ideia, como as crianças das escolas. Eu foquei na minha intervenção que quer a Câmara como a Junta olha para as associações de pais e olha para as escolas como aqueles senhores criadores de problemas e reivindicativos. Não é isso. Essas associações estão para ali para defender os seus filhos, para defender as suas crianças, para defender o futuro de Odivelas, e é dessa forma que quer a Câmara Municipal como o Executivo da Junta devem olhar
e, obviamente, que deveria ser uma forma de alegrar, por exemplo, de alegrar estes espaços. Por exemplo, no último Carnaval, apenas algumas das escolas aderiram à iniciativa. Nem todas as associações de pais deram autorização às suas crianças para fazer a iniciativa, porque estava mal organizada, porque não ia ao encontro das necessidades das crianças. E, portanto, assim, então não temos como fazer promover a vida cívica destes espaços. Claro que só com diálogo com estas organizações, com toda a comunidade, como aliás o meu camarada Pinho Ferreira focou na sua intervenção, é que podemos chegar a uma situação em que tenhamos um espaço urbano de qualidade. Pois, eu aí deixava para os nossos espectadores pensarem que só numa iniciativa do movimento sénior se gasta 60 mil euros, por exemplo, em 2 passagens de cinema no Jardim da Música se gastam outros 60 mil euros e depois o movimento associativo. Podíamos fazer obras, ou começar a fazer as obras do auditório e depois temos da Póvoa de Santo Adrião. Pois. E teríamos sessões de cinema a preços acessíveis ou até gratuitos, como existiram, com casa cheia, vários fins de semana seguidos. E depois gasta-se com o movimento associativo do Conselho qualquer coisa inferior a 10 mil euros e, portanto, é nestes pesos e nesta relatividade que nos temos que enquadrar quando estamos a discutir cultura e quando estamos a discutir movimento associativo e é claro que nós somos adeptos que o movimento sénior tenha atividade e que é até uma boa iniciativa, só que isso tem que ser descentralizado e não ser... aos centros de dia, é preciso dar apoio às associações de reformados, pensionistas e idosos, mas também é preciso dar apoio às associações de estudantes, às associações de pais e aos clubes. Acima de tudo, no mesmo pé de igualdade, mas de diferentes formas, aos clubes e também ao movimento, ao pequeno comércio. Esse sim também precisa de ser apoiado. Nós temos um mercado aqui na Póvoa e no Olival que está degradado, com poucos clientes, tem que se promover a cultura de consumo no comércio. Há muitas local. queixas sobre a fiscalização nesses mercados e sobre... Pois, e sobre realmente, efetivamente, esses mercados, os feirantes, acho que a maioria deles não paga, ao que nos dizem. Isso é uma situação que depende muito da força de cada junta e da vontade. Sei que, mas exemplo, corresponde à realidade isso? Corresponde à realidade, e eu sei isto porque acompanho, mas também já foi de situação pior de falta de cobrança. Agora, aqui o mercado da Póvoa não é por isso que morre. O mercado da Póvoa morre porque há cada vez menos pessoas a irem ao mercado. Porque também não há uma promoção de comprar localmente, e isso é que deve ser promovido. João Figueiredo, não sei se ficou alguma coisa que achares relevante e queiras agora chamar a atenção? Chamo só a atenção porque não desistimos da construção do Centro de Saúde do Olival Basto. Situação essa que continuaremos a acompanhar. Não desistimos de encontrar uma solução para os habitantes do Barruncho. Não desistimos também de encontrar uma solução para as auges desta União de Freguesias, nomeadamente as auges do Olival Basto, de Quinta da Serra e Quinta da Várzea, e não desistimos de ter uma vida urbana diferente da que temos tido até aqui. Ok, ficou então a conversa com o João Figueiredo, um resistente que não desiste e tem agora a sua candidatura à União de Freguesias da Póvoa e de Olival Basto.